Boa noite para todos. Rogamos que a luz do Cristo Jesus nos inspire, nos ilumine, possa abrir a nossa mente, nosso coração e o nosso entendimento, a mensagem que trazemos para a nossa reflexão no dia de hoje. O título que nos é solicitado para a fala de hoje é a paz que o mundo não pode dar. Lembrando que esses textos, esses títulos dessas palestras são solicitados por nós mesmos, os frequentadores. A casa nos apresenta às quarta-feiras e também aos domingos, porque a gente não sabe o dia que a pessoa está vindo, então assim a pessoa tem a oportunidade de estar buscando resposta para as suas indagações íntimas. E lógico, sendo do ensino de Jesus, sendo da doutrina espírita, é caminho para todos nós, é ensinamento para todos nós. A paz que o mundo não pode dar. O evangelista João, capítulo 14, versículo 27. Disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui Jesus já faz uma distinção entre a paz que Ele nos traz, a paz que Ele pode nos dar e a paz que o mundo também nos oferece. E a doutrina espírita nos esclarece, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de buscar o caminho que melhor nos aprove ou que mais nos atrai. Mas lembrando uma fala de Paulo, que é endossada também por Kardec, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, pelo nosso discernimento, buscando a lei de Deus em nossa consciência, que nós analisemos cada pensamento, cada palavra, cada ação, para que nós possamos encontrar a paz. E nós vamos ver no correr desse tema que a paz que Jesus nos oferece, a paz do Cristo, ela provém do íntimo de nós mesmos, ela vem de dentro de si, não é algo que venha de fora que nós possamos absorver e guardar ou reter conosco. Mesmo que Jesus, e Ele está com toda certeza entre nós, mas se Ele entrasse aqui agora, estendesse a sua mão ou com o seu olhar, como sempre fazia, e nos inundasse a todos nós da sua paz. Ao sairmos daqui, nós que houvermos recebido aquela tremenda cota de paz, da paz do Cristo, cada um a seu modo, talvez iria perdendo essa paz ou não conseguiríamos retê-la todas conosco. A paz de Jesus, conforme dissemos, ela vem do nosso íntimo e Ele nos deseja a paz. Mas conforme também colocamos, se ela vem de dentro de nós, mesmo que anjos, espíritos viessem a todo instante nos trazer paz, nós talvez não a conseguíssemos manter conosco. Então, qual a receita? Qual o meio mais fácil? Nós vamos buscar aqui no livro 4 de O Livro dos Espíritos, tem o título de Esperanças e Consolações. A questão 920, ela traz o título de Felicidade e Infelicidades Relativas. Pergunta Kardec aos Espíritos: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Olha a profundidade dessa pergunta de Kardec. Ele indaga dos Espíritos se nós podemos, sobre o planeta Terra, gozar de uma felicidade completa. A resposta dos Espíritos: não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós, conforme a doutrina espírita nos explica, estamos vivendo ainda num planeta de provas e expiações. Então significa que ainda trazemos em nós faltas, né?
que nós estamos aqui para, aos poucos, no trabalho da reforma íntima, ir nos aperfeiçoando e nos libertando dessas faltas, e também estamos aprendendo lições e passando por provações que nos submetem ao teste, se nós as aprendemos ou precisamos repeti-las. Então os Espíritos respondem que ainda sobre a Terra não é possível uma felicidade completa, por ser ela um mundo de provas e expiações. Agora, depende do homem amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Ou seja, se não podemos ainda ter uma felicidade plena sobre a Terra, podemos ter uma felicidade relativa. Algum poeta até já disse: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Sendo assim, os Espíritos estão reforçando aqui para nós, na pergunta de Kardec, que cabe a cada um de nós intensificar, ampliar a quantidade desses momentos felizes que nós podemos viver tendo uma felicidade relativa, que, claro, repetimos, depende de cada um de nós. É a resposta dos Espíritos aqui. Pode ser tão feliz, depende dele amenizar as dores, as angústias, os males, que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de vicissitudes, podemos ver lá no capítulo 5, causas anteriores e causas atuais das nossas aflições, das nossas vicissitudes, e nós aprendemos nessa lição que são todas oriundas da nossa semeadura. Mas Kardec continua na questão 921. Concebe-se que o homem seja feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, ou seja, no momento que a terra passar para mundo de regeneração, para mundo feliz, mundo ditoso, concebe-se sim que poderemos ser felizes. Mas, à espera disso, enquanto isso não acontece, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Notamos que Kardec aprofunda a pergunta para os Espíritos, e eles respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Os Espíritos voltam a repetir que, se somos infelizes, mesmo vivendo no mundo de expiações e provas, nós somos o artífice da nossa infelicidade. Praticando a lei de Deus, aí eles dão a receita. Ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Aí os Espíritos dão aqui a receita, praticando a lei de Deus. Nós vamos voltar um pouco também no Livro dos Espíritos, na questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Vejamos que na questão 921, os Espíritos dizem que praticando a lei de Deus, o homem pode ser feliz tanto quanto possível sobre a terra. E aqui eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele não é infeliz senão porque se afasta dela. Ou seja, nós somos infelizes quando deixamos de cumprir ou de praticar a lei de Deus. Essa lei que Jesus veio nos trazer, veio nos ensinar, a lei de amor. E nós aprendemos pelo Livro dos Espíritos que Deus rege a terra através da lei de amor, justiça e caridade. Então, nós temos esse caminho para seguir. Nós vamos buscar reforço também na lição de número 79 do livro Fonte Viva. Ele é ditado por Emmanuel e escrito por Chico. A lição 79 tem o título: Sigamos a Paz. O Emmanuel tece esse comentário a respeito da fala de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Busque a paz e siga. É o recado de Pedro para nós. Interessante que ele diz: busque a paz.
reforçando aquilo que nós dissemos, não é algo que nos tragam e possamos trazer para dentro de nós, é algo que nós temos que buscar, algo que nós temos que trabalhar dentro de nós, algo que nós temos que conquistar. Então Pedro recomenda, busque a paz, mas em a encontrando, Pedro ainda recomenda, e siga, ou seja, continue trabalhando para estar em paz, continue trabalhando para manter dentro de si essa paz. Então, o Emmanuel comenta que muitos de nós buscamos às vezes essa paz por diversos meios. Lembrando que o Cristo disse, não a paz do mundo, mas nós, estando vivendo nesse mundo de expiações e provas, em que muitas coisas ainda nos atraem, pelas tendências que ainda trazemos em nós, então, quer seja fortuna, aqui ele enumera, muitos buscam a fortuna, mas depois que a conseguem, torturam-se tentando mantê-la, com medo de perdê-la ou não sabendo administrá-la. Haja vista quando às vezes muitos de nós recebemos uma fortuna no meio mais fácil, quer seja uma sorte na loteria, quer seja uma herança que nos vem de repente, ou de repente podemos galgar um posto bem mais alto e ter uma melhora muito grande no salário, muitas vezes não sabemos como trabalhar com isso. Aqui ele fala fortuna em termos de dinheiro, mas muitas das vezes, conforme a gente pode ver na parábola dos talentos, muitas das vezes essas fortunas são outras. Por exemplo, nós podemos ver, exemplo, artistas que se tornam famosos de uma hora para outra e não conseguem lidar com a fama, com o peso que a fama traz, e às vezes se perdem no mundo das drogas ou em outros meios fugidios que são a falsa paz do mundo que Jesus nos alerta. Alguns que às vezes conseguem, por exemplo, um jogador de futebol que se torna famoso de repente passa a receber salários altíssimos e não sabe nem como trabalhar com o dinheiro, com a fortuna, ou também como trabalhar com a fama, com o assédio que passa a receber de fãs, etc. e tal. Então, a mente, a consciência nossa, às vezes não está preparada para lidar com isso, e o meio Jesus nos dá, buscar através do seu Evangelho. Porque mesmo se nos vier a fortuna, a fama, aqui fala também o poder. O político, por exemplo, basta ver, infelizmente, a maioria, são todos, uma maioria dos nossos políticos, que se elegem fazendo promessas, se comprometem com seus eleitores, e quando têm o poder em mãos, não correspondem ao trabalho aqueles que lhes foi confiado pelo nosso corpo. Então são os diversos subterfúgios que às vezes a gente encontra e pelos quais podemos perder ou a felicidade ou a nossa paz. Quer seja títulos, fama, poder político, etc. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, ele traz uma fala de uma fala de Jesus, que no primeiro momento parece estar em contradição com essa de João, quando ele diz, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. E aqui ele diz assim, está no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Será que Jesus estaria em contradição consigo mesmo? Vamos buscar entender essa colocação, é importante porque nós possamos nos localizar aqui. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigo os de sua própria casa. O que Jesus quer nos alertar aqui? Na interpretação que Kardec e os Espíritos nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a resposta no item 12. Toda ideia nova, ela encontra forçosamente oposição, lutas
para impedir que ela se implante. E essa oposição, essas lutas, são maiores dependendo da intensidade da ideia ou da mudança que ela traga. Ou seja, há uma lei da física que fala da inércia, que é a tendência dos corpos, ou às vezes a nossa tendência, de continuar o nosso estado, seja ele repouso ou movimento. Então, às vezes nós estamos naquele estado de indolência, naquela tranquilidade, aceitando as coisas como estão, e não queremos mudança. Então a ideia, ela levanta questionamentos, levanta oposição contra essa mudança desse status quo. E no nosso lar vai acontecer que às vezes o esposo, por exemplo, adere aos princípios espíritas, começa a estudar, a vir frequentar, trabalhar na doutrina. E a esposa pode não aceitar, ou vice-versa. Quantas vezes nós ouvimos, eu gostaria de ir no centro, eu gosto das ideias, aprovo as ideias espíritas, mas meu marido não aceita, meu esposo não aceita, meus filhos não querem. Está vendo que Jesus previu? Que haveria dentro da própria casa divisão pela ideia que ele trazia. Mas o que nos cabe nesse momento então? Principalmente a nós espíritas. Se a ideia nos atrai, se ela nos agrada, se nós analisamos e vemos que há profundidade nesse ensinamento, cabe-nos aderir à ideia, absorver os seus ensinamentos, no nosso caso os ensinos espíritas, trazendo-os para dentro de nós, provocando as mudanças necessárias, nos tornando seres melhores. Aí a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver lá o verdadeiro homem de bem, que é o verdadeiro cristão. O homem de bem, o verdadeiro cristão, não é um santo, um espírito puro reencarnado aqui entre nós, eles são. Somos todos nós que já nos conscientizamos das nossas imperfeições que devemos trabalhar, das qualidades que já trazemos de encarnações anteriores e que devemos também aperfeiçoar e colocar em prática, porque ensinamento em si, aprendizado, conhecimento sem ação é como diz Paulo, a fé sem obra, ela é cega, ela é nula. Então cabe-nos, em buscando esses ensinamentos, colocá-los em prática, nos tornarmos melhores, nos tornarmos um verdadeiro cristão, aquele que busca, conforme vimos aqui outro dia, o conselho de Santo Agostinho, a cada dia analisar as suas ações, ver onde erramos e em que precisamos corrigir ou nos aperfeiçoar. E naquele ponto que nós acertamos também, como podemos aperfeiçoar mais, para assim nos tornarmos o homem de bem, o verdadeiro cristão, trabalhando, atendendo ao objetivo da nossa encarnação presente, que é a nossa reforma íntima, a nossa melhoria espiritual. E buscando essa melhora, está lá na questão. Nós colaboramos com o Pai na obra da criação, que já nos disse grande, né? Quando o ser se eleva, ele eleva consigo toda a humanidade. Imaginemos, nós dissemos o exemplo do lar. Uma mãe se aderiu à doutrina espírita, aperfeiçoando-se cada vez mais, colocando em prática os ensinamentos, tornando cada vez um ser melhor. Exemplo, a mãe de André Luiz, certo? Mas vê que seus filhos, por mais que elas se esforcem, se perdem nos caminhos, buscando a paz do mundo e não a paz do Cristo. Essa mãe desencarna, vai para um plano superior, mais elevado. Que mãe pode ser feliz num plano espiritual melhor, mais elevado, vendo aqueles que aqui foram seus filhos, que por mais que ela tenha se esforçado, se perderam no mundo. Não pede ela de novo uma nova oportunidade de reencarnar e recebê-los novamente, como faz a mãe de André Luiz, buscando reencarnar novamente com seu esposo para colocá-lo no caminho do bem. E ainda traz as duas amantes como filhas. Verdadeiro amor, doação. Porque nos ensina Jesus e a doutrina espírita também nos endossa isso. O verdadeiro amor, ele não prende,
ele libera, ele se doa. Vamos pedir licença para repetir o exemplo de Dona Laura, né, se não me engano, a mãe de André Luiz. Ela sabia que o esposo tinha as amantes, mas continuou firme no seu papel de esposa, se doando, trabalhando o seu aperfeiçoamento, e volta para auxiliá-lo a se aperfeiçoar. É o verdadeiro amor, verdadeira doação. Esse ser, com certeza, nessa reencarnação missionária, vai passar por diversas tribulações, mas terá paz, porque estará consciente, a paz vai estar no seu íntimo, de estar buscando trabalhar alguém para melhorá-lo no seu crescimento, embora ela já o tenha entendido. É a paz da consciência tranquila, a paz do dever cumprido, a paz de alguém que está praticando o ama ao próximo como a ti mesmo. Lembrando que quando perguntaram para Jesus qual seria o maior mandamento, o pessoal, o povo à sua época, os judeus, tinham muita fé, e principalmente os sacerdotes, doutores da lei, se aferravam muito à chamada a lei, ou a lei de Moisés e dos profetas, mas buscavam a prática a seu modo, não tal como estava. E Jesus nos disse que ele não veio anular a lei, mas ele veio reformulá-la na sua interpretação e dar-lhe o seu real significado. E quando eles perguntam pelo maior mandamento, o que faz Jesus? Ama a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, cada um de nós, dentro do que nos é possível, amar sempre a Deus acima de tudo, acima até da família carnal, acima até de nós mesmos, o amor a si mesmo. E ele complementa, mas eis o segundo tão importante quanto o primeiro: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E uma outra passagem ele ainda diz: amai os vossos inimigos, orai por eles. Aprendestes o que foi ensinado antes: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo. Olha Jesus reformulando a lei e o entendimento. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por eles. Esse é o verdadeiro amor, doação, que nos traz paz íntima, que nos traz serenidade na alma, porque provém de dentro de nós, da nossa consciência. Então, paz de espírito, serenidade, felicidade, depende, conforme os espíritos respondem a Kardec, de cada um de nós. Cada um pela sua busca, pela sua conquista. Nós recomendaríamos um livro de Joana de Ângeles e Divaldo. Aliás, é um audiolivro que inclusive está no YouTube, fácil de se baixar ou de se ouvir. Vejamos que quando nós recomendamos o estudo da doutrina espírita, o aperfeiçoamento, que vai nos ajudar no nosso autoaperfeiçoamento, muitas das vezes nós dizemos: eu não tenho tempo. Que dia que tem estudo lá na sua casa? Tal dia, mas esse dia eu tenho compromisso. Está ao alcance de todos nós. Esse livro de Joana de Ângeles, se não me engano, são 130 receitas que ela traz de paz. O título chama Vida Feliz. Então, receita de felicidade e de paz. Nós copiamos algumas e vamos colocar aqui, ó. Se alguém te ofende, essa aqui inclusive o Chico comentou com alguém. Se alguém te ofende, o problema é dele. Se somos nós o ofensor, o problema é nosso. Melhor seria, e Chico rebate isso, coloca muito isso, que nós não nos ofendêssemos. Que, aliás, Emmanuel também trabalha em cima disso. Porque quando nós chegarmos ao ponto de não nos ofendermos com nenhuma ofensa, com certeza estaremos tendo paz íntima. Estaremos já despidos do nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque quando a gente se ofende, nós resistimos orgulho ferido, né? A velha expressão, orgulho ferido. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos realça as duas chagas sobre as quais devemos juntar nossas armas para combater em nós, não é no outro. O nosso maior inimigo não é o outro é espírito de nós mesmos.
vimos isso também em Francisco de Assis, perdão, nós vimos na última aqui do Santo Agostinho, perdão, viu, gente? Então, é combater o nosso orgulho e a nossa vaidade. São os males que estão impedindo a todos nós, humanidade presente, de já termos atendido o mundo de regeneração. Continua algumas das dicas de Joana de Ângeles. Torna-te grande nas pequenas coisas e apequena-te nas grandes coisas. Não é isso combater o orgulho e a vaidade? Né? Jesus recomendou lá que quando nos convidássemos para uma festa, que não buscássemos os primeiros lugares, sinal do nosso orgulho e vaidade. Né? Pode acontecer que o dono da festa tenha uma pessoa mais da sua estima do que nós e nos peça para ir para um outro lugar e ceder tudo, o que seria para nós uma tremenda vergonha, né? Então, busquemos primeiro os lugares mais calmos, mais tranquilos, os últimos lugares. Se nos for de mérito, Ele nos convidará para os lugares de destaque, mas não busquemos nós os destaques. Substitua as más palavras por boas palavras, evitando expressões chulas, aquelas brincadeiras sem gosto, que muitas das vezes a gente às vezes vai pensando apenas em brincadeira. Mas será que o outro naquele momento está com o espírito para receber isso como brincadeira? Muitas das vezes leva como ofensa, às vezes tornamos um amigo ou um inimigo. Isso já foi motivo até de separação de casais, de inimizades entre familiares. Evitemos essas expressões chulas, essas brincadeiras, essas piadinhas de mau gosto. A palavra nunca deve ser instrumento de agressão e vulgaridades. É a receita de Joana de Ângeles. Quem cultiva doenças, prestemos atenção nessa, gente. Quem cultiva a doença, as atrai. Aqueles de nós que dizem, ô Braz, não está bom nada, estou doente, eu estou com uma dor de cabeça e tal, e passo a fazer o papel do coitadinho de mim, para chamar a atenção dos outros. Aí vem a outra pessoa, se está no mesmo papel, começa a falar das suas mazelas, vira até um duelo para ver qual das duas tem mais mazelas, mais doenças. Né? Então, evitemos isso, porque isso atrai. Recado de Joana de Ângeles, tá? Quem preserva a saúde sempre vence as enfermidades. E diversas outras dicas que infelizmente o tempo não nos permite, mas fica aí o lembrete, quem quiser buscar mais aprendizado de receita de felicidade, né? Vida Feliz, audiolivro de Joana e de Paulo Franco. Vamos finalizar aqui com uma fala de Jesus, que é também uma receita de paz de espírito e de felicidade para todos nós. Disse ele: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas. Vamos repetir? Disse Jesus: aprendei de mim. Ele, como mestre, ele está se intitulando mestre e é guia e modelo para todos nós, né? Conforme os Espíritos apresentam a Kardec. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Mansuetude e humildade de coração, receita de Jesus para a vida feliz, para a vida em paz, para a serenidade íntima. Mansuetude de coração. Certo? Que Jesus continue nos abençoando e de nossa parte que busquemos a paz conforme nos recomenda Ele, que a persigamos, que a busquemos manter dentro de nós. Que assim seja. Gratidão a vocês pela paciência e nos ouvir.